Saudações pessoal, mais um Primeira Mordida, depois de mais um intervalo sem vídeo, voltei. E hoje falando de mais um jogo que eu conheci no Balaio dos Jogos. Sim, o Balaio dos Jogos foi em fevereiro, eu ainda estou fazendo vídeo sobre ele. E o mais legal é que eu consegui jogar esse jogo uma segunda partida, então não é só uma primeira impressão, é uma segunda impressão também, não sei. E aí eu joguei uma partida com 4 jogadores e uma partida com 6 jogadores. Então o jogo ele vai de 2 a 6, mas eu acho que ele não funciona muito bem com menos do que 4. Não joguei, né, então é puro chutômetro, só que eu tô achando que ele de fato funciona com mais pessoas. Talvez não necessariamente com 6, talvez o número ótimo seja ali no 5, né, já a gente discute um pouco mais sobre isso. O jogo ele foi lançado aí, né, foi criado, né, por Kramer e Kisling, dupla famosinha que eu já citei em alguns momentos aqui nos vídeos, né, acho que Paris eu falei deles dois, né. Então a dupla de dois senhores já, o Kramer é bem mais velho, eu acho, do que o Kisling. O Kisling é o autor do Azul, né? Azul que tem aí 500 mil versões. Inclusive, em algum momento, né, teremos a versão Duel sendo comentada aqui nos vídeos, né? E aí, o que é que eu achei de legal do jogo? Primeiro eu vou explicar, né, um pouquinho do jogo, como é que funciona. É um tabuleiro circular. Por alguma razão eles botaram hexágonos, mas é irrelevante. É como se fosse um círculo mesmo. E é um círculo de espaços que vão ficar magos e torres. As torres empilham, né? E o objetivo é você pegar os seus maguinhos e colocar todos dentro de uma torre preta lá, que ele chama Raven's Keep, né? Sei lá, Torre do Corvo, alguma coisa assim, né? E tem outras torres normais, né? Que são as torres onde ficam os magos. E a ideia do jogo temático é até interessante, que você precisa fazer tantas poções para poder vencer a partida. E para fazer poção você só faz quando está dentro de uma torre. Sendo que você só entra na torre quando a torre lhe cobre, né? E aí é que vem a parte legal do jogo, que o jogo você joga 2 cartas por rodada e a carta é movimento ou de torre ou de mago, né? E você move ou os seus magos, né, ou qualquer torre do tabuleiro, exceto a torre que os magos têm que entrar. Porque o objetivo do jogo é todos os magos entrarem nessa torre preta, né, que chama de Raven's Keep, e fazer todas as poções. Feito isso, você pode vencer o jogo, né? Então é um jogo de corrida, mas que tem esse aspecto de fazer as poções antes, para evitar, eu acredito, né, que tenha muita sorte nas cartas que você tirou e as cartas mais fortes sejam as que seja de andar muito, né? Então, para evitar isso, colocou essas poções, o que eu achei uma boa ideia. E o jogo é basicamente isso. Você tem 3 cartas, joga 2 cartas, as cartas movem ou torre ou mago, uma quantidade lá. Algumas cartas têm um dadinho, então ainda tem a possibilidade de aleatoriedade aí. Sendo que ele é usado de uma maneira inteligente, eu achei, porque você tem vários magos no tabuleiro, você pode pegar um dado, rolar um 3, e aí você escolhe qual mago se beneficiaria melhor desse 3, né? Então, funciona, a ideia é boa, não é uma ideia aleatoriedade só por aleatoriedade. E além disso, melhor ainda, porque tem cartas que você pode jogar 2 dados ou 3 dados. Só que aí você não joga 3 dados e escolhe, você joga um dado, aí você pode rerolar. Se você rerolar, você não usa o dado anterior, né? Então o jogo é basicamente isso. Eu achei ele muito simples de explicar, essa é uma das coisas boas dele. Ele é muito leve e gostosinho de jogar assim, ele é muito divertido. É raro eu ter essa opinião sobre um jogo, porque é raro eu achar um jogo meramente lúdico e divertido, né? Eu sempre fico olhando para as mecânicas, mas eu achei o casamento aqui muito bom. É um casamento de mecânicas muito boa, com uma temática engraçada, interessante e com um ritmo e um fluxo de jogo legal, né? Então gostei muito, tanto é que eu joguei uma segunda vez, né? Eu joguei no Balaio e joguei no Spa. No Balaio eu joguei com 4, no Spa eu joguei com 6, justamente para ver como era com a mesa cheia. E achei legal as 2 configurações, né? Só que com 6 talvez seja, não é gente demais, mas aí como ele ajusta a quantidade de magos e poções que você tem que fazer de acordo com a quantidade de jogadores, eu achei muito rápido com 6 jogadores. A partida com 6 jogadores demorou apenas 26 minutos, o que é bem pouco assim, considerando, mas é uma duração boa, porque é uma duração boa. O jogo ele tem memória. Qual é a ideia? Quando você cobre um mago, você faz uma poção. Então você é meio que obrigado a cobrir os seus magos. Ou alguém cobrir eles por você, porque quando alguém cobre, você também ganha. Então eles viram um jogo meio que de corrida, sendo que tem esse pré-requisito, justamente porque uma vez tapado o seu mago, como é que ele vai sair? Ele só sai quando você tirar a torre de cima, né? Então tem todo esse fluxo de você ter que tapar o pessoal antes de poder chegar ao final, apesar de que você já pode colocar vários magos lá na torre, só que em algum momento você vai ter que ficar fazendo poção. E quantos menos magos você tiver no tabuleiro, mais difícil vai ser de fazer as poções, porque você vai ter que cobrir eles, né, várias vezes, vai ter que cobrir o mesmo mago várias vezes, se você sair correndo para já
botar ele no Raven Skip, né, que é como você ganha o jogo. E eu achei legal essa dinâmica, né, muito interessante. A duração da partida é boa, com 4 jogadores demorou 33 minutos, só que eu acho que como tinha, não sei se é porque tinha muitos novatos na mesa, se bem que na outra também tinha novatos, eu acho que é porque com 4 jogadores você tem que botar mais mago lá dentro, aí dá uma sensação mais lenta de jogo e tal. Mas ainda assim, 33 minutos é uma duração muito boa, assim. Eu achei muito boa pro jogo, porque é uma duração meio que certa. Como assim certa? Como você está cobrindo os seus magos, você tem que memorizar onde eles estão. Só que em pouco tempo eles já são descobertos e você relembra onde eles estão, né? E como os magos ficam juntos de várias cores, às vezes você não precisa se lembrar do seu, já que o oponente também vai ter que tirar o dele. Então tem uma memória meio que distribuída entre a mesa, assim. Não é um jogo cooperativo, mas tem um aspecto um pouco de semi-cooperação, porque você cobre o mago dos outros, vira a poção dele sua, né? Então você tem que dosar aí para saber quem você cobre e quem você não cobre. Achei tudo isso muito interessante, muito bem feito, muito bem bolado, né? É um jogo que eu já até pensei em comprar, não tenho certeza, já digo os motivos do porquê, né? Outras coisas que eu achei legal no jogo, né? A mecânica de você escolher a carta é legal, já comentei, né? E o dado nas cartas é interessante, então apesar de ter sorte nas cartas e nos dados, é uma sorte mitigável e uma sorte aceitável, porque você pode usar as cartas do jeito que você quiser e cada carta tem 2 opções, geralmente, não sempre, né? Então geralmente ela tem 2 opções, o que facilita. Então, nesse turno eu quero mover o meu cara uma vez. Aí eu tinha um torre e andar 5, que não ia ser outro para mim, eu uso de mover 1 e pronto, acabou-se. Além disso, no jogo tem uma outra coisa que eu não comentei, que são uns discos assim que bota no meio da mesa, que são habilidades especiais. E aí você gasta as poções que você fez para poder usar a habilidade. Aí tem um detalhe interessante que o pessoal às vezes confunde, mas depois que você explica, eles conseguem entender. Você tem que fazer, sei lá, 5 poções no jogo para poder ganhar. Essas 5 poções que você fez, se você usar a habilidade delas, você não desvira para ter que fazer de novo, você só joga fora. Então você pode fazer as 5 poções e usar as 5 poções, certo? Como habilidade. O que dá algumas... proporciona uma variedade no jogo também, porque mudam essas habilidades, né? Só que ainda não testei nenhuma diferente. E é daí que viria a rejogabilidade do jogo, que eu acho que é baixa. Então, se o jogo se beneficiar muito disso, eu não sei o quanto ele se beneficia, para mim é pouco. Porque a gente vai usar essas habilidades umas 3 vezes na partida. Mas não sei, talvez o impacto dela seja muito, né? Eu não reparei o tanto isso aí. Então, o meu medo de não comprar é justamente isso, a rejogabilidade do jogo, eu acho que é baixa. Joguei 2 vezes, jogaria mais tranquilamente, mas eu tenho a impressão de como ele é muito fácil de ensinar, muito fácil de jogar, você vai ficar jogando várias vezes repetidas e aí você vai encher o saco. Mas pode ser só achismo, né? Então fica aí a dúvida se eu compraria ou não, né? Mas eu acho que é um jogo muito bom, recomendo você testar, né? Ele tem uns componentes interessantes, eu acho os componentes um pouco frágeis, né? Que são as torres de papelão, né? De papel paraná e tal. Se fosse um negócio deluxe, né, talvez fosse mais legal, umas torres mais durinhas, né, de plástico até, não sei. Deve ter impressora 3D para fazer isso, né. O ruim é que você vai ter que comprar do jogo e a maioria dos componentes são essas torres e você, né, não tem muito sentido. Eu acho que ele só roda bem com muitas pessoas, né, mas não testei com 3, né, mas eu acho que com 3 não funciona legal e com 2 deve ser bem chatinho, né, que não vai ter essa interação toda. Talvez vire um jogo muito sério para apenas 2 jogadores, porque vai ter o aspecto de memória, você que vai querer memorizar, bloquear o cara, não sei o que, não sei. Esse lance de virar poções pode ser um aspecto negativo. Quando eu joguei com 4, todo mundo quase virou todas as poções rapidamente, tipo 1/3 da partida, aí os outros 2/3 foi levando o mago até a posição dele. Talvez a gente tenha otimizado mal. Quando eu joguei com 6, eu já otimizei melhor, né? E eu virei as poções de modo que eu já tinha um mago na torre, só faltava mais 2, e esses 2 chegaram meio que rapidinho, então casou bem, né? Então não sei se dependendo da quantidade de jogadores, dependendo da quantidade de magos e poções que você tem que virar, você vai ter algum fluxo mais interessante no jogo. Em todo caso, não tenho muitas críticas ao jogo, achei ele mecanicamente bem feito, tematicamente interessante, né? E bem divertido, né? Então acho que vale a pena, né, você conhecer, e é isso aí, mais uma primeira impressão do Wandering Towers.